Então vamos lá, deixa eu abrir o bloco aqui novamente. Eu vou copiar aqui essa primeira, que é o native, tá? Que é o que nós estamos utilizando aqui. Ó. Nós temos os dois, o native e o native stack. Então vou ter que colocar nos dois. Eu vou vir aqui para o PowerShell, porque o primeiro ele está rodando o servidor. Vou colar aqui e vou dar Enter. Ok, então ele vai instalar o native. Depois eu já vou copiar o segundo e vou fazer a instalação dele também. Aonde que tem isso? Na documentação do React Native. Então, se você quiser verificar as dependências, é só você colocar aí no Google dependências do React Native do React Navigation. E aí ele vai colocar para você do Native, do Stack e de todas as outras classes que você necessitar, ok? Elas servem justamente para fazer a navegação entre telas, como eu falei, para poder chamar páginas. Então, assim, na maioria nós vamos estar utilizando elas. Aqui existem outras dependências, enquanto ele carrega eu vou explicar. Para me poder conectar, por exemplo, com o banco de dados via API, eu tenho que utilizar o Axios. Então daqui a pouco nós vamos instalar ele, porque eu vou começar a falar do banco de dados, tá? Então se você quiser pode instalar tudo. E se eu quiser utilizar aqui, por exemplo, recursos, para poder fazer chamada entre telas, passar efeitos. Aqui tem recursos de animação, se eu não me engano estão, não, acho que não estão nesse aqui. Mas depois eu vou colocar. Aqui, ó, tá sim, que é o Native Animated, que é esse NPM aqui, tá? Então nós temos aqui várias e várias estruturas que servem para poder fazer chamada Drawer, para poder utilizar aquele menu de navegação do tipo Drawer, também serve aqui, não lembro em qual projeto que eu utilizei. Abas, tá vendo? Ó? Então ele abre abas ali abaixo, né? Eu não vou chamar tudo isso, instalar de uma vez, porque pode ter coisa que eu não vou utilizar, tá? E aí fica com dependências adicionadas além do que eu preciso. Então, por enquanto, eu vou fazer aos poucos aqui. Essas dependências, algumas demoram muito, então eu vou dar pause e assim que concluir, eu vou instalando as demais. Então, vamos lá. Demorou um pouquinho, mas ele fez a importação. Percebam que o React Native, o Navigation Native, já sumiu o erro dele, tá? Por quê? Porque agora ele já tem a biblioteca. Vamos lá, tive um probleminha aqui, eu estava falando o seguinte, ele terminou de importar, né, e percebam que o Navigation Native aqui, ele já tem a biblioteca que necessitava, então ele some o erro ali. O que nós precisamos é de fazer a mesma coisa com o outro, e demorou um pouquinho mais aí para conseguir, tá? Para conseguir não, demorou um pouquinho mais para instalar. Eu vou instalar agora aqui o Stack, que nós vamos utilizar para fazer a chamada das páginas, a mesma coisa, ó, coloco o comando dele, Enter, e vamos aguardar com que ele carregue. Enquanto ele carrega aqui, nós vamos ter que fazer o seguinte, eu estou criando o Stack Routes para poder chamar justamente a navegação, para criar a rota do meu projeto. Mas rota de quê? Das páginas. Eu tenho as páginas? Ainda não. O que eu fiz foi uma pastinha chamada Screens, onde vão ficar as telas. Né? A primeira tela que nós vamos ter que trabalhar é o login. Em vez de eu criar um arquivo chamado login.tsx, para nós utilizarmos, eu vou fazer diferente, tá? Cada pasta, cada tela do meu projeto vai ter uma pasta específica. Então, botão direito, New Folder, isso em Screen, e eu vou chamar de Login. Pronto. Aí, aqui dentro de Login, para mim não ter que ficar chamando o arquivo, vou com o botão direito nela, eu venho em New File e crio um index.tsx. Beleza. Ué, mas por que isso? Por que você não criou o login.txt aqui já direto no arquivo e não passou a pasta? Porque toda pasta, além desse arquivo principal, que é o arquivo da tela, também vai ter um estilo, ok? E o estilo nós vamos utilizar o TypeScript para poder definir ele. Então é só montar ele .ts, não precisa do X. Prontinho. Todas as pastas vão ter dois arquivos. O index, o index, que é a principal dela, onde vai estar a estrutura, né, de, vamos dizer, o HTML daquela página em si, e as folhas de estilo dela, ok? Então, por isso que eu vou estar criando isso. Na hora que chegar a próxima, que é a home, a mesma coisa. E assim por diante. Então, já tem a nossa estrutura ali, ó. Ele instalou, mas ainda continuou com erro. Deixa eu verificar aqui se ele deu algum problema na dependência. Não, não deu. Quando ele dá erro na instalação da dependência, ele mostra aqui, tá? Ele apresenta aqui o problema com essa informação aí do erro. Então eu vou ter que verificar, porque o stack ele está exigindo com que eu coloque alguma outra biblioteca diferente dessas que já foram inseridas. Só verificar aqui que ele deu no meu npm e instalou o Native. Certo. Vou colocar de novo aqui, ó. Isso foi o Native e foi o Stack.
Vou rodar novamente, talvez ele parou ele enquanto eu estava criando a pasta, né? Não sei se foi esse o problema, mas vou deixar ele rodando novamente, pelo jeito não foi, tá vendo? Porque ele fez a instalação e me mostrou aqui, né, quantos foram instalados e tudo mais. Então vou verificar na próxima aula para poder corrigir isso aí e fazer com que ele busque esse stack.